Paraná, cerca de 200 quilômetros de rodovias federais são considerados os trechos mais perigosos para se dirigir. 70 quilômetros estão na rodovia do Café e foram responsáveis por mais de 500 acidentes só neste ano. E para os caminhoneiros que viajam por essa estrada, como é a segurança da rodovia? Esse é o tema da terceira reportagem de Além da Carga. Presenciar acidentes faz parte da rotina de quem viaja pela rodovia do Café. O movimento tá demais. Todo dia um acidente, tá complicado trabalhar aqui. Só no ano passado foram mais de 2.000 acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal. Até setembro deste ano, o número já ultrapassa as 1.500 ocorrências. O risco aumenta em pontos onde a rodovia se mistura com o trânsito das cidades. Mais veículos, mais acidentes. Curvas sinuosas e neblina também é uma combinação que preocupa os caminhoneiros, principalmente nos trechos de serra. Na região de Balsa Nova, o engavetamento em setembro deste ano foi considerado um dos maiores acidentes rodoviários do Paraná. Dados da PRF indicam mais de 120 veículos envolvidos. Para Carolina, que está na boleia há 15 anos, o trânsito intenso é uma das marcas da rodovia do Café. Na verdade, hoje o trânsito em geral está complicado, mas como aqui o fluxo, por causa dos portos, né, é muito grande, então eu acho que a rodovia já não está comportando mais a quantidade de veículo. Para o caminhoneiro que está acostumado a dirigir em outros estados, a rodovia do Café exige atenção redobrada. Quem faz o alerta é o Fernando, do interior de São Paulo. Ela tem uns trechos aí que é meio complicado ali, né? Tem uma serra ali, né? Não é muito boa não. Do lado de São Paulo lá tem rodovias bem melhores de se andar, né? Aqui é meio, tem que andar bem atento para fazer acidente. Eu vejo bastante acidente aí na rodovia. Além do movimento intenso, a condição da estrada também incomoda os motoristas do transporte de carga. A manutenção da rodovia do Café era responsabilidade das concessionárias Viapar, CCR Rodonorte e Ecovia. Com o fim dos contratos de pedágio em novembro de 2021, o governo do Paraná assumiu essa obrigação. A questão assim, de segurança ela está deixando um pouco a desejar ultimamente, né? Porque a concessionária não conseguiu concluir a obra, né? Que era para ter terminado, a duplicação, tipo na Serra do Cadeado não está terminada a obra, né? Aqui mesmo indo para Curitiba tem vários pontos ruins saindo para o norte do Paraná. Segundo os caminhoneiros, a rodovia do Café é bem sinalizada, mas apesar da avaliação positiva, a imprudência ainda pega carona com alguns motoristas. Tá lá a placa, 80, o cara quer passar 200, tá lá a placa, curva direita, o cara quer fazer a curva a uma velocidade acima. É onde acaba gerando o acidente. Nem sempre é falha mecânica, é falha humana, né? O Paraná é o terceiro estado com mais trechos perigosos em rodovias. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. Minas Gerais aparece em primeiro lugar com 36 pontos e Santa Catarina em segundo, com 33. 7 estão ao longo da rodovia do Café. O mais crítico fica entre os quilômetros 0 e 10 da BR-376. O trecho de pista simples dá acesso a São Paulo e Mato Grosso do Sul. Outros 3 locais perigosos estão na região de Maringá, entre os quilômetros 160 e 190 da BR-376. A PRF ainda indica 3 pontos que merecem atenção. 2 deles fazem parte dos contornos sul e leste de Curitiba. O outro corresponde aos 10 primeiros quilômetros da BR-277 em Paranaguá. Na rodovia do Café, os trechos apontados estão próximos ou passam por dentro de cidades. Nesses locais, é comum que o trânsito rodoviário se misture com o trânsito urbano. Geralmente as rodovias são usadas como vias rápidas dos municípios, mesmo algumas vezes tendo um contorno da cidade, né, um anel rodoviário, mas as pessoas ainda, o trânsito urbano utiliza essas áreas como, então o fluxo de veículos é aumentado. Interage, daí o motociclista, pedestre, ciclista, o veículo pesado, né, tudo trafegando junto. E isso muitas vezes não tem uma infraestrutura adequada para esse trânsito. Há pontos em que o número de acidentes registrados entre janeiro e setembro deste ano já supera o total de 2022. No trecho inicial da 376, por exemplo,
o salto foi de 129%. De acordo com a PRF, o desrespeito às leis de trânsito é a principal causa de acidentes nas estradas. E isso engloba desde o excesso de velocidade, a falta de atenção, a falta de manter uma distância segura do veículo que vai à frente. Esses são os principais fatores, todos dentro das causas humanas. A gente avalia que em torno de 85% dos acidentes geralmente são ocasionados por erros humanos. No Paraná, outro local que merece atenção é a Serra de São Luís do Purunã, em Balsa Nova. Mesmo que esse trecho não conste no levantamento da Polícia Rodoviária Federal, segundo os caminhoneiros, esse ponto é o mais perigoso da rodovia do Café. Isso ali é perigoso ali, tem que andar atento e o asfalto já está deteriorado, né? Tá bem ruim ali, aquele trecho ali tá bem ruim. A Serra de São Luís do Purunã fica entre os quilômetros 132 e 120 da BR-277. Desde 2020, mais de 150 acidentes foram registrados nesse trecho. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam como principais causas das ocorrências a reação tardia, ineficiente ou ausência de reação do condutor, excesso de velocidade, distância inadequada do veículo à frente e as condições climáticas. No início de setembro, um engavetamento na pista sentido Ponta Grossa envolveu 94 pessoas e quase 130 veículos. 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Um laudo publicado pela PRF aponta o nevoeiro intenso e a reação tardia dos motoristas como as causas do acidente. E é justamente a neblina e o relevo que preocupam os caminhoneiros que passam pela serra. Você não tem visão. Você desceu a serra, você não tem visão, porque ela faz assim e de repente já sobe. É uma curva que não tem como você ver lá embaixo. Se ela te dá uma névoa, é o que aconteceu. Se ela te dá uma chuva em alta velocidade, você tem que diminuir para conseguir ver. Se você desceu, ela você não tem como segurar. Se eu tiver pesado, mesmo que eu tiver pesado, eu tiver 80 por hora, meu caminhoneiro vai dar uma distância de 60, 70, para chegar. Eu preciso de uma frenagem boa e eu não tenho saída e nem lugar para plantar. E se eu tiver um caminhão na minha frente, eu não vou conseguir a frenagem. Tanto na serra quanto em outros pontos da rodovia do Café, os acidentes causam filas de congestionamento. Um teste de paciência para quem não pode seguir viagem. O Nivaldo, por exemplo, teve que preparar suas refeições na pista. Ficou só os caminhões, né? Os carros, a polícia liberou tudo. Daí os motores de caminhão sempre tem a gaveta, né? Um faz um café, o outro come um pão e assim vai. Nessa situação só resta esperar, então. Só esperar. Agora, por exemplo, se tivesse carro pequeno lá, daí ia ser difícil, né? É gente com família, essas coisas, dentro do carro não tem onde dormir, não tem comida, não tem nada, né? Para o caminhoneiro, o clima não é o único responsável pelos acidentes em São Luís do Purunã. Se o motorista for com atenção, tudo dá certo, né? Mas os cabos não têm, parece que paciência mais. Se é para ir a 50, eles andam a 80, é onde começa a dar acidente aí. Respeitar o limite de velocidade, fazer a manutenção do veículo e manter distâncias adequadas são cuidados básicos que podem garantir a segurança de quem passa pela serra. Devido ao traçado da via, ao pouco espaço, é um local que não aceita o erro. Então o erro humano ali geralmente ocasiona um acidente, né? Não tem uma área de escape, não vai ter uma área para jogar um veículo, para tirar um veículo, então a atenção ali tem que ser redobrada. Quem viaja com frequência pela rodovia do Café pede mais segurança. Já tive colegas meus que já sofreram acidente aqui e perderam vida aí já. Ela necessita muito de melhoramento. Picos de estrada, lugares que você não tem como você ter um acostamento, não tem como você parar. Ela não tem, entendeu? Tem situações assim que se der um acidente no meio do caminho, você não tem para onde ir. Você não tem um acostamento, você não tem aonde entrar. Um apoio, você tem, mas só que quando você mais precisa, você não tem aonde sair. É o que acontece nessas estradas nossas aqui.